A gente pode começar então pelo giro aí no Brasileirão, né? Rodada que só vai acabar amanhã, né? E aí a gente fala um pouquinho, aí a gente vai fazer um geralzão aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tenho o jogo do Fluminense que enfrentou o Juventude na Alfredo Jaconi. Como é? A gente começa com o Palmeiras, começa com o Fluminense. O que vocês acham? Corinthians? Acho que vamos naquela ideia do giro ali, e aí até podemos falar rapidinho sobre os jogos de ontem, né? Cara, o Vasco, né? Estreia do Diniz em casa, ganhou por 3-0 aí, botou o dinizismo em prática já, né? Ganhou do Vojvoda no Fortaleza, um placar até certo ponto surpreendente, não sei o que vocês acham, mas para mim surpreendeu bastante o Vasco ganhar por 3-0. Tivemos o Ceará Sport, né? Meio que um clássico no Nordeste ali, onde o Ceará, do nosso amigo Mário Henrique aí, conseguiu uma ótima vitória por 2-0. Ceará que tá brigando na ponta de cima da tabela, surpreendendo muitos, né? Tá ali na 5ª posição momentaneamente. E tivemos ontem também São Paulo e Grêmio, um jogo onde o São Paulo virou para cima do Grêmio, né? E deixou o Grêmio na zona de rebaixamento, né? E aí posso falar rapidinho sobre isso. A torcida do Grêmio tá bem preocupada aqui. Toda a derrota que tá acontecendo aí, o pessoal diz desse jeito não vai dar, tem que contratar e tal. Então, assim, é aquela história do cachorro mordido por cobra ter medo de linguiça, né? A torcida do Grêmio esse ano, pelo menos, começou a se preocupar cedo com essa questão do rebaixamento. O Grêmio que ontem teve a infelicidade, né, do não poder ter o comando do Mano, porque teve um motivo de força maior, aí perdeu 2 entes da família, teve que voltar para o Rio Grande do Sul num acidente de carro e tal. Uma notícia bem triste, até, inclusive. E aí foi treinado pelo auxiliar. Até saiu bem o Grêmio, mas acabou tomando a virada do São Paulo num lance de um pênalti meio polêmico ali e tal também. Então o pessoal que tá reinando bastante. Mas enfim, acho que os 3 jogos de ontem, cara, acho que mais ou menos isso, né? Dinizismo posto em prática, Ceará ganhando esse clássico e o São Paulo virando para cima do Grêmio. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar desses 3 jogos de ontem aí, pra gente ser nessa ideia de ser objetivo na questão do giro. Eu ia destacar mais essa fase do Ceará, né? Esse início de campeonato do Ceará, né? Acho que é o que está mais surpreendente. Eu diria que o Bragantino também, né? Pela forma que ele terminou o campeonato passado, mas o Ceará, eu acho que acabou de subir, né? Acho que surpreendeu todos aqui. Acho que ninguém teria esse prognóstico. Lógico que ainda está muito cedo, são menos de 10 rodadas, né? Mas realmente bons números, né? É uma sequência dessa que lá no fim, né? Se realmente ele não conseguir se manter, né? Pode fazer com que ele consiga a permanência, que imagino que era o objetivo deles no começo da temporada. Sem dúvida. Uma coisa que eu acho que o Ceará tá indo bem ali é nessa questão do foco, né? Do calendário, né? Acho que o Ceará basicamente disputa o Campeonato Brasileiro, né? Não sei se ainda está na Copa do Brasil o time do Ceará. Se algum de vocês tiver essa informação, acho que é até bom trazer. É o próximo adversário do Palmeiras. Na Copa? Foi isso, o Palmeiras ganhou de 1-0 Copa, o jogo Copa da do ida. Nordeste, né? Perfeito. Ele tá no Copa do Brasil, mas ele não tem Copa do Nordeste. Não tá sofrendo tanto com essa questão, por exemplo, assim, quando tem agenda de Sul-Americana, talvez ele descanse, ou será que ele tem Copa do Nordeste daí nessas datas? Olha, a Copa do Nordeste, a última rodada foi. Eu não sou especialista na Copa do Nordeste, porque a última rodada foi no dia 26 de março. Eu também não. Depois tem parece que a rodada que fecha essa fase de grupos é no dia 7 de junho. 7 de junho, isso. Isso mesmo. Eu não sei se é porque a fase mata-mata vai começar logo em seguida, né? Se eles realmente têm esse intervalo aí de alguns meses entre essas fases, ou se ainda vai ter um intervalo para começar a fase mata-mata. Eu acho que eles encaixam onde tem vaga no calendário mesmo, cara. Acho que não é uma questão de organização, acho que é o calendário do jeito que é, mundial, onde sobra uma data eles botam um jogo. Coincidentemente, ele para quando tem a Libertadores, né? Essa Copa do Nordeste. Quando começa a Libertadores, eles param. Então deve ser algo assim. A Libertadores deve pausar para o Super Mundial e aí a Copa do Nordeste deve retomar, né? Sim. Deve ser isso, então. Mas é isso, eu acho que o Ceará tá, como bem disse o Lucas aí, surpreendendo positivamente, né? O que é bom, né? Porque mesmo que tu vá brigar até o final pelos 45 pontos,
já cria uma gordura, né? Nesse início de campeonato. Tá em quinto lugar aí já com 9 rodadas, né? Não é uma boa colocação, né? Já cria aquela gordura para quando vier a oscilação que chega para todos os times, sem dúvida nenhuma. Sim. E o Ceará, uma coisa interessante, né? Você analisa o elenco do Ceará, tem, assim, aquele clássico exemplo, né? O time que sobe para a Série A e muitas vezes pega aquelas peças que são, entre aspas, meio que refúgio de times maiores, misturado com contratações de times que foram rebaixados, né? O próprio... tem 2 jogadores do ex-Cuiabá, né? O zagueiro Marlon e o Fernando Sobral, que foram contratações da temporada. Aí tem esse de cabeça, o Pedro Raul do Corinthians, tem o Pedro Henrique, ex-Corinthians, isso. Tem o Lelê, do ex-Fluminense, que também não deu certo, né? O famoso artilheiro de Campeonato Carioca, eterno, né? O Lelê, quando começa a temporada aí desanda, também foi muito prejudicado ano passado por uma grave lesão que ele teve, que tirou do restante da temporada. Não necessariamente estou falando desses jogadores, eles são titulares, tá? Mas são jogadores que dão corpo para o elenco. Matheus Araújo, 22 anos também aí, ex-Corinthians. Rafael Ramos, ex-Corinthians. Então você pega aqui os jogadores tem jogador da Argentina aqui, Alejandro Martínez, o ponta esquerdo do ex-Tajeres, emprestado do Tajeres. Então... E o Mugni, né? O Mugni, que já está há bastante tempo no Ceará, completou não sei quantos jogos aí, bateu uma marca histórica agora, só não sei quantos, mas foi um cara que deu. Lucas Mugni? Lucas Mugni, ele mesmo. Nossa, fez não sei se foi 100 jogos, foi alguma coisa assim, ele bateu algum recorde nesse jogo de ontem. Não lembro agora qual foi exatamente. O Lucas Mugni do troféu Lucas Mugni, que conseguiu ganhar o próprio troféu. Ele é tão Lucas Mugni que ele ganhou o troféu que leva o próprio nome. Exatamente. E ele nem tá tanto tempo assim, né? Tá 1 ano e meio no Ceará, mas como ele é titular absoluto, né? Deve ter sido por isso que ele conseguiu. E ainda tem as questões de Copa do Copa no Nordeste, do próprio Campeonato Cearense. Então, possivelmente ele tenha batido. Por isso que ele bateu essa marca de 100 partidas, né? Porque tem muita partida, né? Os times nordestinos. Saber da torcida do Ceará, né? Se eles estavam esperando um começo, assim, né? Se na cabeça deles tinha a possibilidade de ter um começo tão bom assim. Né? Pô, nós tínhamos que falar com o Marinho. Trazer ele no próximo Mapa do Debate. Se voltar no nosso vídeo aí, a gente falou bem. Eu defendi bastante o trabalho do Ceará, hein? Olha que não, hein? Olha que a gente botou ele nos rebaixados aí. Não, mas eu defendi, eu falei, o time está organizado. Eu defendi até o final para ficar entre o briga pela permanência. E foi campeão, né, do Campeonato Cearense, enfim. Realmente, eu assisti os jogos. Tá com esse treinador que é um treinador que gosta, né, desses desafios em times menores, né, o Léo Condé, histórico, né? Treinador, primeiro ele rodou o futebol mineiro, né? Caldense, Ipatinga, América Mineiro. E por outro lado, né? Oi? Não, pode terminar. Não, então, ele nunca teve oportunidade em clubes maiores, mas sempre aí rodando futebol brasileiro nesses clubes assim, não necessariamente de elite, né? Dá para dizer que o Paysandu é elite regional, né? Sampaio Corrêa também, mas são times fora do eixo, né? Ele foi treinador do Vitória até o final da temporada passada e chega no Ceará, vai completar agora 1 ano de trabalho. Agora, daqui a 2 meses ele completa 1 ano de trabalho no Ceará e sem dúvida nenhuma, um cara que, um trabalho bom desse do Ceará pode abrir portas para o Léo Condé, para times de, não que o Ceará, eu não estou querendo dizer que não é de má expressão, né, mas pode abrir, né, portas para ele, até para times de prateleira mais alta dentro da Série A, né. Por enquanto... Eles chegaram num patamar ali de tipo um Vojvoda ali, que é um cara que ainda não saiu do Fortaleza, mas sempre é cogitado para sair dali e tal, nessa linha. Eu acho que ele e o Guanais do Mirassol, se manterem essa toada, claro, a gente tá no primeiro quarto do campeonato, mas se eles conseguirem manter esses 2 times em meio de tabela, vocês não tenham dúvida, muito difícil manter esses treinadores na próxima temporada
Ao menos que seja esse projeto a longo prazo, como é o caso do Fortaleza, né? O que seria o salto para ele, tu vê assim, na tua opinião? O que seria o salto? É treinar os times da Primeira, um Atlético Mineiro, né, um próprio um Bahia da vida, um Botafogo, por que não um Vasco? Claro, o Vasco Times não com mais é orçamento, né? com mais orçamento, Dá para dizer que o Ceará é mais organizado que o Vasco hoje? Com certeza. Com certeza. Mas o potencial do investimento do Vasco, o potencial de investimento de um time como o Vasco, num time de massa, né? Não tem, né? Um próprio Santos da vida, o próprio Santos que pode voltar para a Série B, inclusive. Né? Aí o Santos, no momento, até em questão de estrutura e de orçamento, tá pior que o Ceará. Tá pior que o Ceará, né? Tá pior que o Ceará. Mas um Grêmio da vida, um Grêmio. Uma coisa legal de... também, só rapidinho, é que a gente falou do Ceará, né? E o Sport, né, é outro espectro, né, dessa surpresa, né? Porque eu sabia que o Sport não seria um dos candidatos ali ao título. Ao título, que talvez não conseguiria nenhuma vaga aí para competição internacional. Mas um início tão ruim assim, né, cara? 7 derrotas, né, cara? Eu acho que não era esperado também. Não era esperado também. Uma coisa legal de falar, e aí até acho que, cara, a gente tem que levar essa ideia para frente, trazer o Mário Henrique aí para trocar uma ideia com ele, é entender se esse momento do Fortaleza foi que puxou o Ceará para cima também, né? Porque isso funciona muito aqui em Inter e Grêmio e tal, não sei o que, meio que da rivalidade ir puxando o outro, né? Isso tanto para cima quanto para baixo às vezes, mas tipo de tu querer sempre superar o rival, entendeu? Então essa boa fase do Fortaleza aí que já vem de bastante tempo, de bom trabalho, de organização, de, né, chegar em competição sul-americana, se daqui a pouco isso também acendeu a chama do Ceará, né, de voltar aos holofotes, né? Com certeza, com certeza. Mas é isso, né? Início do esporte muito ruim, né? A gente ainda, eu acho que a gente tem que até fazer, o Ceará a gente conseguiu aqui destrinchar bem, mas teria até que fazer um raio-x maior, né? Pra gente saber quais foram os erros que levaram o Sport Recife hoje a estar nessa situação calamitosa, né? Eu acho que até vale a pena a gente fazer uma análise mais aprofundada futuramente, obviamente. E óbvio, né? Ainda tem muito campeonato pela frente, muita coisa pode mudar, né? É aquilo. Tô vendo, sabe? Eu ainda tô vendo esse Mirassol no meio da tabela. Eu falo, velho, vai ter perna até o final? Eu tô vendo esse Ceará em quinto. Eu vejo esse Santos em 19º. Será que ainda não dá para reagir? Né? São coisas que a gente fica na expectativa, e é gol do Inter, ó. Não precisa nem olhar, né, pela convicção. Gol de quem, Thiago? Virou, o Inter fez 2 gols, um do Matias, que é assim, ó, novo centroavante, centroavante do Hexa, tá? Ricardo Matias. E Gustavo Prado virou o jogo agora pro Inter. Boa, meu Cartola não agradece. Cartola, né? Vai pra merda, né? Todos os caras do nosso Cartola já devem ter saído. O Wesley saiu... E ainda tomou cartão amarelo. O Ricardo Matias nos salvou lá no Uruguai, lá fez um jogaço na quinta-feira contra o Nacional. E hoje cravou de novo, começou a titular, cravou de novo. Lembra que eu falei dele, Vitor? Quando o Exxon contratou o Mofal, eu falei, pô, o Inter tem um cara que é parecido com esse cara aí. Era o Ricardo Matias. Começou a jogar agora, praticamente não estava tendo oportunidades antes, meio que por um extracampo. Ter Borré e Valência também no time que né, acabava não tendo espaço. E aí agora nesse momento dos dois lesionados, na hora da palmada, num jogo fora de casa, precisando ganhar da Libertadores, entrou o guri e o cara resolveu o jogo. Aí, tipo, resolveu lá no Uruguai, hoje começou a titular, meteu o gol de novo. É isso, né? A base sempre salva, né? O Brasil é abençoado, não adianta, né? Absurdo. É muito talento. Então, bom, com a derrota o Mirassol então vai para 10 pontos e o Internacional vai para 12 pontos, né? Mantidos aí os resultados. O Inter deve subir ali para 12º, 13º, vai ficar no bolo de Botafogo e São Paulo, e o Mirassol vai ficar no bolinho ali do Vasco e do Fortaleza. Eu acho que analisando essa tabela e o desempenho e as fases dos times, né? Eu acho que nesse momento o Sport fica muito difícil imaginar
uma virada de chave, né? Mas ainda tem tempo, que nem eu falei. Acho que o Juventude, né? Hoje o Juventude enfrentou o Fluminense, mais uma partida, meu Deus do céu, para doer os olhos, mas né, o Juventude conseguiu ainda empatar Gol com do Inter anulado. Anularam o gol. Anularam o gol. Ixi, Maria. Os caras conseguiram achar um impedimento num escanteio, cara. Olha, tem coisa que só acontece com o Inter, cara. Puta merda. Bom, Não tem. Impedimento não foi, velho. Não tem. O juiz tá anulando o gol aqui, mas tá marcando impedimento, tá com a mão levantada, velho. Não tem explicação isso. mudou tudo. Mas enfim, comentando aqui sobre a tabela ainda, né? Tava falando um pouquinho do Fluminense. Não vou falar muito sobre o jogo. O jogo foi aquele, né? O Fluminense até mandou na partida, né? Para um jogo no Alfredo Jaconi, eu até achei que o Juventude foi bem reativo no jogo, mas também tem que levar em conta que o Juventude está com várias dificuldades, né? Trocou de treinador recentemente, a fase é muito ruim, né? É a pior defesa do campeonato, né? Muito por causa daquela goleada sofrida contra o Flamengo. E então realmente a fase do Juventude é de se preocupar. 21 gols tomados é absurdo, né? Mas mesmo assim o Juventude ali na base do contra-ataque, reativo, o Fluminense sem conseguir concluir as jogadas, né? Hoje o Fluminense jogando ali, mesma escalação ali, só o Kevin Serna no lugar do Canóbio, e ali o Hércules mais centralizado, enfim, um meio campo ali com o Martinelli, com o Nonato, mas ainda com muitos problemas ali no último passe, mas mesmo assim, né, jogando ali reativo, o Juventude abriu o placar com o Emerson Batalha, numa saída errada do Fluminense, e depois, logo em seguida, aos 55, o Juventude a placar, e aos 58 o Fluminense, ele desconta com o Hércules numa jogada ali individual dele, que ele recebe na frente, chuta, o goleiro defende, ele mesmo pega o rebote, e aí tem um destaque, né, que o Hércules na escalação, na comemoração, perdão, é foda que eu tô pesquisando imagem ao mesmo tempo que eu tô falando, né, mas o Hércules na comemoração ele se emociona, ele começa eu não vou dizer que ele ficou em prantos, mas ele se emociona e depois dá uma entrevista meio que desabafando, falando que quem trabalha Deus ajuda, né, dando assim, que falou com a família, enfim, momento difícil, né, o Hércules que foi a contratação mais cara da temporada, né, o Fluminense gastou mais de 30 milhões aí com o Hércules, e o Hércules vinha sendo muito criticado pela torcida do Fluminense, levando em consideração as atuações ruins milhões, e a falta de confiança. 30 milhões? Meu Deus do céu. Que delícia, né? Que delícia. O futebol brasileiro virou uma loucura, né, cara? Virou. Não, a gente tava falando agora mais cedo, né, Vitor? Quanto custou o jogador qual é o nome do jogador do Bragantino que a gente viu o preço? Rapaz, agora... Que era meio que por aí o preço também, né? Foi o Agostinho Santana? Não. Peraí. Foi não, mas o Bragantino paga esses valores mesmo. O Bragantino uma vez contratou aqui no Inter também um jogador que até depois foi acho que foi pro Vasco lá, aquele meio campista, pra Sheds. Eles pagam esses valores loucos mesmo. Mas ele pagou a mesma coisa no John. E ainda com uma cláusula. Aí eu acho que é perfil de contratação do Bragantino. Os caras já sabem que pro Bragantino tem por trás um grupo forte e tal, e quando tu vai negociar jogadores com ele, tu cobra mais caro. Agora o Fluminense pagar 30 milhões num jogador do Fortaleza me surpreende bastante, cara. Bah. Foi o Guzmán Rodrigues. E, cara, não foi 30 milhões, não. Peraí que eu vou fazer a conversão. Foi mais do que isso. Foi quase 40 milhões. Não, é possível. Foi 6 milhões de... Não, peraí que isso aqui é o valor de mercado. Eu confesso que tinha me esquecido. Valor de mercado é 6 milhões, mas ele pagou menos. Peraí que eu vou...
Eu vou puxar aí. Mas enfim, mesmo que seja 30 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E Hércules. Cara, foi mais de 30 milhões, 4,5 milhões de euros. O euro tá 6, é só fazer o cálculo aí. Eu acho que dá mais de 30 milhões. Então, é isso, né? Um jogador que custou tudo isso, a torcida pegando muito no pé dele e conseguiu. E eu tentando pegar uma foto do Hércules aqui é muito foda. Vai fazer live e procurar a imagem, não dá. Mas enfim, foi isso. Jogo do Fluminense, mais um empate, melancólico. E o Fluminense, assim, cada vez mais eu me conformo com esse meio de tabela aí mesmo. Porque você pegar o Juventude todo destruído, mesmo que seja em casa, e não conseguir criar contra o Juventude, que o Fluminense praticamente, né, pouca criação, né? Ele até chegava, tinha posse de bola, estava mais inteiro no jogo, mas não dá para dizer que foi uma grande atuação não do Fluminense. O Fluminense está em 7º, mas a tendência é ficar ali no 9º, 10º lugar. E o Sidney comentando, o Palmeiras queria esse Hércules e o Fortaleza queria uma fortuna e o Verdão pulou fora. É isso. O Palmeiras não pagou a fortuna, tinha algum... Eu não vou chamar de otário. Eu acho que o Fluminense... Todo mundo gostou da contratação do Hércules, inclusive eu, quando a contratação foi feita. Assim, Cara, pô, mas ele tá, cara meu, que com o mercado de Europa, enfim, jovem, destaque do Fortaleza nas últimas temporadas. E sem o André, cara, a gente entendia que era uma reposição à altura, mesmo sendo muito caro. Mas acaba que não é a mesma característica, não é o mesmo jogador, não cumpre a mesma função. Cara, é cedo ainda pra bater o martelo sobre o Hércules, viu, mano? Eu acho. Ele mal chegou, assim, não tem nem 6 meses de clube e é jovem ainda, né, mano? 24 anos é pouca coisa ainda. Nossa, sério, mas pra mim não faz sentido nenhum esse valor ainda. Ainda mais agora, você falou que o cara tem 24 anos, tipo, cada vez faz menos sentido o valor. Independente se tá dando certo ou dando errado. Me é uma idade muito... boa pra pagar esse valor. E sem contar se ele fosse que assim, um jogador mais pronto, ia ser bem mais caro. Mais caro que 30 milhões? Cara, tá alto o Quanto preço. vou te perguntar, quanto é que o Palmeiras pagou pelo Maurício? Pelo Maurício foi 60 milhões, se eu não me engano. Tem certeza? Sim, cara, tá alto o preço do futebol brasileiro. Subiu bastante a regra. Pô, o Guzmán lá, o do Bragantino que a gente acabou de falar, velho. O cara custou quase 30 milhões também, cara. O cara do Penharol de 22 anos, assim, é uma aposta, tá ligado? Mesmo sendo Bragantino, pá, tem dinheiro, Red Bull, é uma aposta. Um cara é tipo um Facundo Bernal que o Fluminense contratou. Pode dar muito certo, pode virar um bagre, entendeu? Não dá, então eu também acho que estão muito caros os valores, mas o futebol tá isso. E você pega a Premier League, é absurdo também, né? Toda temporada alguém bate o recorde de transferências. Temporada passada foi o Botafogo, essa temporada foi o Palmeiras. É que quando tu tá no Brasil, tu quer fazer Flamengo em euros, já começa errado. A premissa já tá errada, né? Sim. Exatamente. Mas é isso, subiu, a gente tá... 4. Aí diz assim, não, aumenta 500 mil só. Mas 500 mil vezes 5, né? Vezes 6. Futebol brasileiro se pautando em euro agora na contratação. É isso aí. É isso. Bom, enfim, é isso. Né? Não vou me estender aqui, não. Tá aí a imagem do Hércules aí que eu tava procurando. A gente vê que ele tá visivelmente emocionado no gol. E é uma cara, assim, um choro de desespero, né? Deu para perceber que era um choro assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu não tô aguentando mais, assim. Então, esse negócio da saúde mental, né? E é assim, eu conheço a torcida do Fluminense, sabe? Futebol carioca, não sei, o brasileiro de forma geral já tem esse negócio de ser muito crítico e muito imediatista. Mas eu tenho a impressão que no Rio de Janeiro essa pressão é ainda mais, assim, uma coisa assim bizarra, né? Mas início do jogo do Fluminense. Início do jogo do Fluminense, o cara erra 3 passes, acabou o jogo do cara. A torcida já começa a vaiar o cara quando pega na bola, é absurdo, assim.
Mas uma coisa boa nesse caso é o cara ter o Renato Gaúcho, cara. O Renato Gaúcho consegue Sim. trabalhar. Olha o que o Renato Gaúcho fez com o Michael no Flamengo, meu. O cara que sofria hate, tipo. O cara transformou a vida do cara, velho. Transformou a vida do cara. E, enfim, nesse sentido aí, o Renato é um dos melhores da profissão, assim, de dar moral pro cara, conseguir tirar o cara do buraco. Ele pode ter todos os problemas dele na questão tática, de questão de. Mas de dar moral, assim, e fazer o psicológico do cara trabalhar a favor dele, não contra, o Renato é muito bom nisso aí, cara. Ah, sim, sim. Ó, e só para dar um aviso para vocês, já ganhamos 2 inscritos desde o início da live. Voltando aqui para a tabela, então, rapidinho. Então, eu vou passando aqui, vocês vão dando os seus últimos pitacos. A gente ainda não falou. Vamos falar, né? Olha o líder aqui na nossa tabela. Tem que falar do jogo que foi transmitido aí, né? Do Palmeiras e Red Bull, e tem que falar do jogo do Corinthians também, né? Teve polêmica no gol do Yuri ali, né? Teve. O segundo gol? O gol que eu vi foi de cabeça que o goleiro defendeu e o juiz deu gol, né? Mas teve polêmica, foi não, entrou. Não, esse entrou. Aí não O tem segundo polêmica. até teve. Eu também não achei polêmico o segundo. Eu achei que foi falta também do Félix Torres e foi anulado corretamente. Né? Mas eu acho que. Eu só vi um replay do gol. É claro que entrou a bola? Ou é aqueles lances pra, tipo, Não, pra ter o goal line? Não, A tem imagem imagem. Entrou, nitidamente entrou. Pera aí que eu vou trazer a imagem aqui. Que eu não tô E os convencido caras que é. marcaram no campo? Eu não vi Se esse tratando jogo, tá? de Corinthians, eu não tô convencido, não. Não, falando sério. Eu não vi. Eles marcaram no campo o gol ou eles marcaram no VAR? Marcaram no VAR. No VAR. O Yuri, ele já começa a comemorar, né? Ele parece que ele viu nitidamente que entrou, né? Ele já começa a comemorar, já não sei se na malandragem, então se ele já foi correndo já, porque ele tinha a nítida visão que a bola tinha entrado, mas logo depois o árbitro valida, né? Ele nem fica nem estendendo tanto tempo assim, olhando no replay. Ele consegue ver ali nitidamente que entrou e ele marca ali. Acho que não ficou nem 30 segundos, viu, olhando ali. Vou estender a polêmica, ó. Vou botar essa imagem aqui do Instagram, que é uma imagem absolutamente não conclusiva, bem rápida. E aí, lá daqui a alguns 2 minutos, eu boto a imagem congelada mostrando que foi gol realmente. Mas daí a gente fica discutindo como, será que foi gol mesmo? Será que não foi? Peraí que eu vou botar aqui de novo. Vai, voltou, ó lá. Jogadinha, pá, cruzamento pra área. Ó lá. Opa! Opa, olha aí, olha o apito amigo. Ali, né, que ajuda bastante ver se a bola entrou ou não. Olha o apito amigo. Obrigado, Yuri Alberto. Escalei ele no Cartola. Não, mas falando sério, eu brinquei ali do Matias e tal, mas vou insistir. Yuri tem que ter uma chance com o Ancelotti agora, botar o menino ali de 9, porque estamos sem 9 por enquanto na seleção brasileira. A finalização no segundo gol que foi anulado foi de quem tá com a confiança lá no alto, viu? Não, ele quando tá confiante, cara, ele é diferente. E só para falar um pouco sobre o jogo, foi um jogo, cara, que eu tava com alguns receios, né? Porque foi uma escalação bem diferente do Dorival, né? Félix Torres jogando de lateral, né? Foi uma loucura ali pelo menos essa 1 hora antes do jogo, porque eu realmente não tinha entendido qual que foi o plano do Dorival, né? Ao escalar o time daquela forma. Sofreu no primeiro tempo, sofreu mais do que deveria. Né? O Santos até jogou bem no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o Corinthians, depois da expulsão, principalmente, o Corinthians jogou melhor. E o Yuri tá numa fase, cara, deixou ele na área, deixou ali um espaço para ele chutar, ele vai chutar. Viu? Ele tá numa fase que eles 10 chutes aí, uns 4, 5, 6 entram. E o Yuri gosta de uma lei do ex, né? Ah, é verdade. É Santos também, né? É verdade. E o Santos? O que vocês acharam da partida do Santos? Eu não assisti esse jogo. Galera, o que você achou, Lucas?
Ó, minha opinião pode ser um pouco parcial, né? Eu acho que o Santos está deixando muito a desejar, viu? Eu fiquei puto com o Corinthians no primeiro tempo porque eu tava inconformado que o Corinthians estava tendo dificuldade contra o Santos, né? O Santos tem alguma qualidade, tem jogadores bons, mas tá com uma carinha de que vai passar aperto nesse ano aí até o final, viu? Finalmente aqui, ó. Agora, ó, para acabar com a nossa polêmica na live, finalmente achei a imagem. Sai daqui você. Ó lá. Ó a bolinha ali. Entrou sim. Entrou bastante. O lance é bem rápido, né? Bem difícil, mas hoje com a tecnologia na bola, com VAR e etc., não tem como, né, errar esse tipo de lance. Quer dizer, tem, né? Mas é muito escandaloso. No Brasil. No Brasil tudo é possível. Né? Mas um lance como aquele do Lampard da Copa de 2010 não tem como acontecer. Não sei se vocês lembram de Alemanha e Inglaterra, que a bola entra muito assim. E era o gol de empate na Inglaterra. Aquilo ali não vai acontecer mais no futebol, não é possível, né? Pelo menos isso, né? E a cara do time. Talvez vai. No brasileiro, talvez. Tem um comentário interessante ali, Arthur, do Sidney. Até queria ouvir a opinião do Lucas com relação a isso também. Eu vou trazer. Ó o Mário Henrique aí. Mário Henrique chegou atrasado. Não, só falando assim, o Mário Henrique chegou atrasado. Queria convidar você, viu, Mário Henrique, para uma live pra gente falar do Ceará. A gente falou agora há pouco do Ceará, tu perdeu. Se tu rebobinar um pouquinho a live, falamos bastante aí sobre o surpreendente Ceará. Aí ganhou o clássico contra o Sport, né? Mas a gente tem certeza que você, participando da live, conseguiria trazer uma opinião ainda mais profunda. Tá, fica aí o convite. E tá aí o comentário do Sidney. Comentário que vi de um santista na transmissão que estava acompanhando. O Santos está perdendo a chance mais fácil de ganhar do Corinthians na Arena. No primeiro tempo tava... Esse que era o sentimento do primeiro tempo. Né? Mas aí no segundo tempo teve a expulsão, né? O Corinthians melhorou um pouco. O Yuri Alberto estava inspiradíssimo. Né? E as coisas voltaram ali à normalidade, digamos assim. Mas realmente, no primeiro tempo, o Santos teve chance sim, de sair ali com uma vantagem. Pelo menos mínima ali no placar. É isso. Agora vamos lá. E aí vamos transformar isso daqui, falamos do jogo, vamos transformar, que não falei, numa coisa atemporal, né? Ou seja, o Neymar vai salvar o Santos? O que vocês acham? O Neymar tem que voltar para esse time? Falar do Neymar. Quem tá acompanhando aqui o Mapa Tático sabe que nos primeiros episódios eu falei que o futuro do Neymar era Kings League. Tem até corte, eu acho isso daí. Volta lá no Instagram. O time dele ganhou na Kings League hoje, pelo menos? Nossa. O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Segundo o Mário Henrique, foi campeão. Eu não sei qual é o... Parece que o outro time pediu truco, aí o time do Neymar tinha um zap, aí teve direito a 2 pênaltis extra por causa disso. Foi um negócio meio assim. Que é batido pelo presidente do time. Isso, junto com o presidente da Nicarágua, também. Mas sendo... Aí faz mais sentido. Sendo justo, né? Teve até o Piquet, né? Deu até entrevista pro Romário. O Piquet tem time da Kings League também, né? Só pra gente colocar aqui, não é só o Neymar, não, né? Isso tá virando uma febre mundial, realmente. O Piquet não tem time na Kings League. O Piquet ele é o dono, da Kings League. É o dono da Kings League. É o dono. Eu não entendo porra nenhuma de Kings League. Por que você acha que ele tá dando tanta entrevista falando que o futebol é desinteressante? Ele tá querendo vender o produto dele, filho. Aliás, vou cornetar aqui. Que entrevista ruim do Romário com o Piquet. Nossa, ruim demais, babação de ovo. O Piquet também fala assim, a Shakira nem é tão bonita, né? Ele também fala isso, né? Eu pensei que o Romário ia ser mais assim, ele respeita demais assim, o Piquet. O assim. Romário, eu falo sempre, o Romário calado é um poeta. Ele criou a própria frase mas o dele. trecho que eu vi eu gostei, cara. Mais ou menos, assim, uns pedaços e tal. Ele pergunta de qual o melhor brasileiro, duplo e tal. Eu não sei, eu achei, tipo... Tu espera o quê? Uma pergunta super elaborada do Romário? Tipo, ele não é jornalista, né, cara? Ele não é... Não, eu pretendo ele fazer uma mais zoeira, assim, com o Piquet, assim, dele ser mais Romário, mais, assim, ousado. Eu senti que ele ficou muito... Igual ele foi com o Rafinha. Isso, talvez. Uma coisa mais despojada, mais Romário. Assim, eu senti muito protocolar ele na entrevista. É que aí que tá, né? Uma coisa é o Romário com o Rafinha, a moral dele com o Rafinha é uma, com o Piquet é outra. Não é a mesma moral. E eu achei pelas conversas do Romário, das porra louquice que ele fazia, você espera uma porra locagem na entrevista, né? O entretenimento.
Mas eu achei que o lance da língua ali também atrapalha um pouco. Ele tá perguntando em português, o cara respondendo em espanhol ali e tal. Eu acho que isso é um limitador. Não, e ele tentando falar portunhol e ele não sabe nem fazer o portunhol. Aí ficou um pouco... Realmente eu acho que limitou um pouco também. Mas, ó, o herói, ó. O herói do Santos aqui contra o rebaixamento aqui, ó. Não, tem Tá chegando. Tá Tem chegando. atualização a assessoria de imprensa dele publicou uma nota aí também. Tá chegando, ó. O Batman Return aí, ó. Agora vai. Agora vai. Esse é o ano do Neymar. Ó, e a galera aqui, ó. Oi, professor. Ih, Ó, tá aí, acharam. aí tem um gatinho com asas de morcego, né? Daqui a Meu pouco Deus começa do a vir céu. pergunta. Daqui a pouco começa a vir pergunta. Tem prova amanhã? Não, prova amanhã não tem, só atividade. Atividade sempre tem. Sempre tem, sempre terá. Bom, é isso, né? Então falamos aqui do Santos e Palmeiras. Palmeiras voltar aqui para a tabela mais líder do que nunca. Santos e Palmeiras não, Santos e Corinthians. Santos e Corinthians, perdão. Então a gente ainda não falou do Palmeiras. Então o Santos mais quase rebaixado do que nunca. Mais no fundo do poço mais fundo do poço. Difícil, né? Que aí seria o Sport, que realmente tá muito difícil. E o Corinthians ali, né? Uma vitória, uma derrota. Uma vitória, uma derrota. É aquela gangorra, né? Aí joga bem, aí joga mal. Aí não sei o que, aí chega fora do Brasil, não dá. Enfim, eu não consigo ler esse time do Corinthians. Até agora eu não tenho muito. Eu tenho vontade assim, de entender. Tu acha que já tem, sem a sacanagem, né? Mas tu acha que já tem o dedo do Dorival, assim? Tu acha que ele já tá meio que largando, dando um estilo um pouquinho diferente do que o Ramon, assim, e até o resultado do meio da semana ajudou também, né? Tá vivo na Sul-Americana também, né? Tá lumbrificando, o Dorival tá lumbrificando. Agora tem aluno na live, não posso terminar a piada, mas é isso, tá no caminho, né, pro dedo acontecer. Pro exame de próstata. Eu até acho que dá para ver algumas coisas, sim, do Dorival, né? Algumas coisas que o Ramon Dias fazia, que o Dorival não faz. Hoje, talvez daria até para ver mais, assim, de influência do Dorival na escalação. Eu acho que hoje ficou mais evidente em relação ao que o Ramon Dias fazia e o que o Dorival está fazendo. Mas ainda está cedo, né? Eu gostei bastante daquele jogo contra o Internacional, né? O 4-2 que o Corinthians fez. O Thiago ali tá nervoso. Gostou bastante, né? Mas é o que o Arthur falou, né? Tem aquela atuação contra o Internacional, aí contra o Mirassol joga daquela forma, né? Perde na Sul-Americana. Hoje não teve uma atuação assim satisfatória, né? E agora vai ter essa disputa aí na Sul-Americana, tá? E eu acho que não vão passar, viu? Eu acho que a gente não vai passar, não. É duro. Tem que tu ganhar do Huracan fora. O time sem o Memphis, sem o Garro, que já tá fora há mais tempo e tal, que ele tá achando soluções interessantes para ter um Corinthians talvez até mais sólido para que o próprio Yuri seja a estrela da companhia. Cara, eu acho que a melhor versão do Corinthians passa pela presença do Depay, viu? O Depay tem que jogar, mesmo o Depay não marcando, né? Eu acho que tem que achar uma forma do Yuri e o Depay jogar junto, né? Se tiver que ter algum outro jogador mais marcador para permitir com que os dois joguem juntos, tem que fazer isso. Mas, pô, eu ainda vejo o Depay ainda como protagonista. Talvez agora, na ausência, né? Com certeza, na ausência do Depay, a estrela é o Yuri Alberto. Mas eu acho que os dois ali podem, sim, dividir esse protagonismo, né? O Depay com o Yuri Alberto joga muito bem. Muito bem, muito bem. Eu nem entendi, o Thiago fez a pergunta para mim ou pro Lucas, que ele falou Arthur. Aí eu entendi, daí o Lucas começou a falar, eu falei, eu acho que ele se confundiu. Foi pro Lucas mesmo, né, Thiago? Beleza. Sim, não é. Eu queria me referir ao Lucas mesmo. Beleza. É isso. E vamos falar agora do Palmeiras, finalmente, da partida que a gente transmitiu aqui no Mapa Tática. Partida surpresa, né? Porque eu pensei em narrar o Clássico Mineiro, aí o Vitor, daí eu pensei, puta, vai acabar muito tarde, vai ser uma pica pra gente fazer o Mapa Tático debate depois. E aí o Vitor veio na disposição de fazer o jogo do Palmeiras. Fizemos aqui, programamos a live rapidinho
e conseguindo nos fazer uma bela transmissão, né, Vitor Rodrigues? Uma vitória aí do Palmeiras que jogo complicado, né? O Bragantino, se vencesse, poderia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e quase o fez, mas digamos assim que no segundo tempo, o elenco do Palmeiras, as alterações, talvez ali uma falta de atitude do Seabra em perceber ali uma mudança de comportamento, principalmente ali do meio-campo do time, já ficando mais cansado. O Palmeiras acabou capitalizando tanto com a eficiência do seu time, que já é um time muito bom, e também capitalizando os erros do adversário para conseguir uma importante virada e importante vitória fora de casa contra um adversário que vem se provando nesse campeonato muito competitivo, né, Vitor Rodrigues? Esse campeonato aí tá difícil de ter jogo fácil, né? Tá complicado, assim. Contra o Palmeiras, então, né, que é o líder, então as equipes vão se preparar, vão entrar com uma atitude um pouco mais forte, né? E aí tem sido comum ver... Não tem jogo fácil, assim. O Palmeiras é líder, mas não teve jogo fácil. Sim, acho que o jogo que foi mais confortável e não foi fácil foi contra o Corinthians, que foi de fato, assim, foi 2-0, mas poderia ter sido mais. Mas de resto foi tudo bem complicado. E mesmo assim, foi aquele jogo que o Palmeiras já estava com seu elenco à disposição, conseguiu aproveitar bem. E aí hoje contra o Bragantino, o time, um jogo muito físico, o Bragantino muito em cima o tempo todo. Acho que não teve um momento em que o Bragantino não fez pressão alta, e não foi só a linha alta, porque uma coisa é você subir, marcar com linha alta, você pode marcar com uma linha alta sem pressão. Outra coisa é fazer o que o Bragantino fez, é marcar com linha alta e com pressão. O Everton quase não tinha opção de passe para sair jogando assim, porque os caras do Bragantino estavam quase dentro da área. Foi assim até o final do jogo. O Palmeiras entrou com um time misto, né? O Palmeiras tá meio fazendo esse rolê de time A, time B, tá rodando bastante, não necessariamente trocando o time inteiro, né? Mas tá rodando bastante o elenco. E hoje, por exemplo, Paulinho e Vitor Roque, que estão ainda lidando com condição física, né? O Vitor Roque teve uma pequena lesão, o Paulinho volta, né? Cirurgia. Não estiveram nem no banco, foram poupados. Foram 2 garotos da base que ficaram no banco, inclusive entraram no segundo tempo. Foram, assim, mostraram que ainda são garotos da base, não estão prontos para estar de fato assim assumindo responsabilidades no profissional do Palmeiras, mas ajudaram na velocidade, na intensidade, na entrega. E aí, na hora que o Palmeiras começou a colocar um jogador de maior qualidade, como o Maurício, como o Lucas Evangelista, que estavam no banco, tomou total controle das ações, quer dizer, já tinha controle das ações ofensivas, né? O problema é que no primeiro tempo o Palmeiras errava muito, entregava muito, boa parte, talvez a grande maioria, talvez não, a grande maioria, não sei o número exato, mas dos lances de perigo do Bragantino foram todos em erros do Palmeiras. Às vezes não era nem roubada de bola do Bragantino, o Palmeiras errava mesmo o passe, porque o Bragantino marcava muito bem, e aí na hora de forçar o passe o Palmeiras estava um pouco mal, e aí sofreu muito contra-ataque, mas teve o mérito de defender bem os contra-ataques, né? Tiveram poucos lances de grande perigo do Bragantino, era susto, mas perigo mesmo, assim. O Everton fez alguma defesa hoje? Acho que não me lembro. Não lembro. Não lembro. E, enfim, foi isso, assim, foi um time que conseguiu rodar o elenco, conseguiu manter, fazer um feijão com arroz, com o que tinha na hora que fez as substituições, e aí substituição por substituição, né, o elenco do Palmeiras é muito mais forte do que o do Bragantino, fez valer a superioridade e em poucos minutos virou o jogo. Foi isso. A impressão que quando o Seabra começou a substituir já era tarde demais, assim, né? Se ele substituísse 5 minutos antes, talvez poderia ter dado um pouco mais de trabalho ali pro Palmeiras, mas sei lá se foi algo programado, né? As opções, ele ficou sem segurança de tirar o John. Ele precisava substituir, assim, mais para segurar o ímpeto do Palmeiras, e ele não tinha muitos jogadores de reposição bons, assim, para falar, pô,
às vezes é melhor o titular cansado do que colocar esse moleque aqui que não vai segurar assim, né? E aí, tanto que quando mudou foram opções mais ofensivas, né? Que entraram. Ele tirou primeiro o centroavante, o Sacha, para botar o Pita. É machucado, né? Exatamente. Depois a gente tem que até conferir. Mas foi colocando, né, as contratações, o Augustin Santana, o La Quintana, mas eu tinha a impressão que poderia ter substituído um pouquinho antes ali, naquele lado ali que tava entrou o Luigi, né? E o Lucas Evangelista. Eu acho que esses dois, o Maurício também, né, foi importante, jogadores ali que o Luigi, assim, não é que entrou tão bem, né? Entrou errando um pouco. Entrou bem mal. Entrou, pisou bastante na bola, enfim. Errou alguns dribles. Mas o moleque também é forte, né? Ele entrou como um garoto. Entrou como um garoto. Perdendo o lance que se fosse um jogador mais pronto não perderia, mas com vontade, né? Entrando a galera aqui na live, o Mitologia Futebol Clube, salve, salve galera. Tá tendo uma discussão aqui do Sidney com o Thiago, a gente vai expor a discussão aqui. Olha lá, viu o gol anulado do Inter, Thiago, o impedimento não foi no escanteio, foi na cabeçada, dando bronca no Thiago Salerno, aí o Thiago respondendo, sim, Sidney. O que eu quis dizer é que o Inter conseguiu ficar impedimento no lance de escanteio, pronto, aí resolveu. Beleza. Não, mas aí o Thiago pode falar, não preciso botar o comentário dele. O Thiago pode falar na live. Mas é isso, que o que eu comentei, né? Que talvez eu tenha me expressado errado. Eu não disse que o juiz deu impedimento num escanteio. O que eu quis dizer é que o Inter conseguiu ficar impedido em um lance de escanteio, que é difícil de acontecer, né? Geralmente tem alguém em cima da linha. Mas enfim, faz parte. Mas é isso. Bragantino. Então vamos. Agora acho que a gente já falou, né? Teve o jogo, né? O Vasco, eu acho que quase ninguém aqui chegou a assistir, né? Viu só trechos do jogo, o 3-0. Infelizmente, eu também queria ter assistido. Grande atuação do Vegetti. Que centroavante, né? O Vegetti naquele time do Vasco é absurdo. Tava no meu cartola, eu tirei para colocar o Wesley. Que baita troca tu fez, cara. O Wesley que não fez nenhum gol na temporada ainda, né? Então era claro que o Vegetti deve ter feito uns 82 gols só de cabeça nessa temporada. Tu trocou por um que não fez nenhum. Tipo, estratégica a tua troca. Foi muito estratégica, muito inteligente também. Isso. Mas, é difícil, né? No final das contas, se eu não me engano, foi por causa do orçamento, tá? Deixa eu até conferir. Mas o mainstream Victor, é foda. Você olha lá, Inter e Mirassol, é foda não botar um atacante do Inter. E o principal, pior ainda, Thiago, eu tive que trocar jogadores por causa do orçamento, porque eu coloquei o Arrascaeta, que é caro, e ele nem jogou. Nem jogou. Mas tu ainda escalou o time, cara. Eu não escalei nessa rodada, então tu ainda tem vantagem. Não, daqui a pouco a gente vai ter que entrar aqui na discussão a discussão não vai ser quem escala mais, né? Porque essa vai ser a competição, que daqui a pouco o número de rodadas sem escalar vai ser maior do que... Não lembro a última vez que eu escalei. Que escalando. E, né, antes de continuar aqui na tabela, recebi aqui informações, né? A gente tava falando... Ih, rapaz, não foi, peraí. Deixa eu tentar aqui de novo. Tá pesada, a imagem tá pesada. Não tá querendo carregar. Opa! Não temos mais a skin de Batman, né? Agora temos aí, ó, o novo visual, né? Neymar com tranças. Gostaria de perguntar aqui para nossa mesa como isso afeta a chegada de Ancelotti na seleção brasileira. Podem discorrer. Depende, ele vai treinar a seleção brasileira da Kings League ou a seleção brasileira da CBF? Eu não sei mais qual que é a prioridade. Da CBF. Ah, tá. Seleção do Edinaldo. Ó, eu falei pra você, o futuro do Neymar era a Kings League. Talvez o futuro do futebol brasileiro seja a Kings League, tá? Dependendo de como continuar o andar da carruagem, a gente pode virar o país do soccer, ao invés do país do futebol. Galera nos comentários aí, ó. Pô, velho, eu também... Eu tô botando aqui o corte do Neymar. Não tem nada a ver, né? O Ronaldo foi campeão do mundo com corte cascão. Mas o tamanho da testa do Neymar é uma coisa impressionante. O Carlos Júnior, se estivesse aqui, poderia... Vem me chamando bastante a atenção. O Neymar está se preparando para fazer o maior leilão da história. Ah, é? É. É o Lucas que é bom dessas notícias. Pô, você tem que trazer aí as pautas, Lucas. Parece que ele vai fazer o maior leilão da história. Ele vai leiloar o Santos.
É isso que ele vai fazer. Os comentários é esse. Mas é isso, tá vendo aí alguma coisa enorme para a carreira do Neymar. É o leilão que ele vai apresentar aí. Cara, a gente pode fazer um bingo aqui com os inscritos do canal, com a galera que participa. Em qual programa, eu acho que só teve um programa que o nome Neymar, no Mapa Tático Debate, que o nome Neymar não foi citado nesse programa. E aí, ó, é no mesmo dia do jogo da seleção brasileira. O dia que o Neymar vai fazer o leilão dele, né? Então, É pra isso que ele veio, gente. Você no mesmo dia? A gente fala o nome dele todo o programa, porque é pra isso que ele celebração veio. de 10 anos do Instituto Neymar Júnior. Lógico, tem que ser no dia da seleção brasileira, porque aí ele já conhece, consegue reunir todos ele já ali pra tem assistir, certeza que ele não vai estar convocado, então ele marcou um compromisso pro dia. Disseram aí que tá na pré-lista do Ancelotti, viu? E talvez ele marcou para esse dia, por quê? Para ter atenção dividida, né? Porque se ele não tiver na seleção, alguma coisa ele tem que estar fazendo para chamar atenção. Cara, não, na verdade, Lucas, o que vai acontecer? Ele vai jogar, ele vai ser o capitão, camisa 10 da seleção, e vai ter uma câmera exclusiva da Cazé TV filmando o rosto dele. Ele vai conduzir o leilão de dentro de campo. Vai ser ter uma GoPro. No final, ele vai leiloar a camisa dele. Exatamente, vai ser inédito isso daí. Cara, agora uma coisa. Por exemplo, eu sou professor, aí cai uma tempestade aqui em Porto Seguro, caiu nessa semana, não teve aula. Cara, esse é o ponto, né, da falta de noção, né? Tipo assim, é errado ele fazer isso, tipo assim, tecnicamente? Não, porque, sei lá, ele não tá jogando, então ele pode fazer um leilão. Mas assim, é que nem eu, não fui pra escola, porque alagou a estrada. É prudente eu... pessoal, não vou poder ir para a escola porque a estrada toda alagada. Aí você não tem o iate, o Neymar tem. Então, não, além disso. Você não tem um helicóptero, ele tem um helicóptero. Esse é o ponto. Aí 5 minutos depois eu tiro uma foto na rua, né? Tomando uma seleta. Tomando uma seleta. É errado não, porque a aula foi cancelada, mas é a noção, né? Onde fica a noção, é o semancol, né? Onde é que fica a realidade nisso tudo? É inacreditável. Bom, vamos voltar aqui para a realidade. Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui o giro. Acho que falamos legal, 50 minutinhos de giro, acho que foi bom. Deu certo, hein? Deu certo. Rodamos o Brasileirão. E tá aí, Palmeiras, isoladão agora na frente, 4 pontos, Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, fechando o G4, G6 com Ceará e Bahia, olha os nordestinos aí, Bahia que venceu o Clássico. Só tem que atualizar porque o resultado do Inter e Mirassol ainda tá errado aí. Sim, verdade. Verdade, peraí. E próximas rodadas aí, Palmeiras enfrenta o Flamengo em casa e o Cruzeiro fora, né? Então teremos aí os primeiros confrontos diretos, né, desse primeiro quarto de campeonato. E aí, cara, é interessante porque o Inter que eu tinha uma expectativa já está fora da disputa, já antecipo por aqui, já está fora da disputa e foco vai ter que ser realmente tentar passar de fase na Libertadores para ver se ainda consegue. Copa do Brasil eu nem considero, porque a Copa do Brasil é um campeonato que o Inter não deveria nem participar se ele tivesse dignidade, né? Porque todo ano ele faz um fiasco na Copa do Brasil. Então, se o dia que eu for presidente do Inter, eu vou botar no estatuto, não participamos mais da Copa do Brasil. É foda. O Inter virou o Palmeiras dos anos 2000? Palmeiras colecionava eliminações aleatórias. Mas ó, a tabela atualizada aí, então os primeiros não mudou, Ceará e Bahia. Fluminense aí com a sua campanha, ó, empate, uma derrota, uma vitória. Uma derrota, um empate, agora vamos ver se vem uma vitória. E fica nessa oscilação. Corinthians é a mesma coisa, Atlético Mineiro se recuperando, empatou agora com o Cruzeiro 0x0, parece que foi um jogo bem amarrado, Botafogo e Flamengo a mesma coisa, 0x0, é clássico, né? Não tem jeito. O São Paulo que surpreendeu. Eu tava assistindo o clássico, né? Primeiro tempo, Cruzeiro 12 chances, né? Poderia ter saído ali com a vitória, com a vantagem, né? No primeiro tempo. Não vi o segundo tempo, mas pelo primeiro tempo, o Cruzeiro deu uma amassadinha no Galo. O Galo teve chances também. Sim. No fim ali do primeiro tempo, o jogo ficou mais disputado, com chances para os dois lados, mas o Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo. Aparentemente foi um 0x0 bom, então, né? Não foi aquele 0x0 travado.
Então é isso. Botafogo e Flamengo me parece que foi um pouco mais travado, um domínio do Flamengo, mas acabou ficando no 0 mesmo. São Paulo venceu o Grêmio. Do primeiro tempo do Flamengo e Botafogo. Botafogo defendendo bem. Flamengo atacando, mas Botafogo também defendendo bem. O zagueiro do Botafogo tá em fase boa. E o Felipe Luiz já pensando na Libertadores, né? Tirou no segundo tempo o Pedro e o Bruno Henrique. Eu acho que o Arrascaeta nem jogou, Bruno Henrique e Pedro saíram no final, no segundo tempo, então o Flamengo também não tá tanto com a cabeça no Brasileiro, porque tem rodada decisiva de Libertadores. E Felipe Luiz, que mais um aí seguido reclamando do calendário também, né? Sim. Que inclusive... Mas esse meio de semana agora não é de Libertadores, tá, Arthur? Esse meio de semana é de Copa do Brasil. Copa do Brasil, perdão. Mas tá fazendo rodagem, né? Aquela rodagem de elenco, perdão. Rodagem de elenco tradicional do Felipe Luiz. O terror dos cartoleiros, né? Felipe Luiz e Vojvoda. Você nunca sabe o time que eles vão botar em campo, aí você fica na dúvida se vai jogar só 50 minutos, aí você fica naquela tensão. Então, São Paulo quebrando a sequência de empates, perdeu um jogo e agora ganhou outro, né? Então agora tabelinha um pouquinho mais equilibrada aí do São Paulo, venceu o Grêmio, que também tá afundado por enquanto ali. O Grêmio com o Mano Menezes, boa sorte aí pro Grêmio. Contratou muito cedo o Mano Menezes, né? Que nem a gente já comentou aqui na temporada. Ela vai contratar quando já estivesse perto do calabouço, não no caminho pro calabouço. Aí é só acelerar o processo. O Mano Menezes sabe sair do calabouço quando é outro que entra, né? Quando é ele mesmo que entra, aí já complica um pouco mais. Já complica um pouco, exatamente. Exatamente. Olha o meu Mirassol aí na Sul-Americana, 12º lugar. Garantiu um empatezinho aí com o Inter, fora de casa. O Mirassol vai ser carne de pescoço. Daqui a algumas rodadas é o Fluminense que vai pegar essa maldição aí. Boa sorte aí. Sobre o jogo do São Paulo e Grêmio, tiveram aí alguns lances que a galera reclamou bastante, né? O pênalti no Luciano, que foi fantasma, e uma possível expulsão também, eu não lembro de qual jogador que deu uma cotovelada, eu vi que rolou isso daí. Mas o São Paulo no Morumbi, né? Nenhuma novidade. É isso, né? Não vamos. Mas foi bom você citar, né? Porque eu acho que é importante citar aqui na live. Por mais que a gente não vá. Corinthians, né? Como a gente não aprofundou tanto nesse jogo, e a gente até falou, né? Essa polêmica hoje a galera tá falando, amanhã possivelmente ninguém vai estar falando mais disso. Por mais pro Palmeiras, né? Se fosse Palmeiras ia ficar uma semana falando. Olha aí a provocação do Vitor Rodrigues, as agulhadas. Então, beleza, Vasco e da Gama e Fortaleza juntinhos na tabela, mas o Vasco enfiando 3-0 e o Vegete já é o artilheiro do campeonato junto com a Arrascaeta. O Internacional já falou, Vitória a gente já falou. A Vitória a gente não falou porque ninguém assistiu o clássico Bahia e Vitória, mas o Bahia venceu por 2-1. Mais um gol do Renato Kaiser, né? Com a cabeça do Vitória. Olha o Renato Kaiser aí de volta. E o destaque fica por conta do Bahia, que praticamente jogou o jogo todo com um jogador a menos, né? E mesmo assim conseguiu. Mesmo assim ganhou. Então. Denota o momento, né, das duas equipes. Ainda tem uma diferença grande entre os dois. Grêmio já falamos, Juventude já falei, aquele empate naquele estrupício daquele Alfredo Jaconi, aquele pântano, começou a chover, uma chuva no final do jogo absurda, não tinha mais como tocar a bola direito no pântano. Mas enfim, o Fluminense não jogou para ganhar esse jogo também, o empate acabou sendo justo. Santos no calabouço. E o Sport já tá com Anubis, né? Já tá lá com os dementadores, já carcomendo o corpo do nosso queridíssimo Leão. O Leão tá respirando por aparelhos.